Hoje eu gostaria de trabalhar um pouco apesar de que nós sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, ele tem um ar de mistério. Nós lemos, nós sabemos, mas a gente ainda luta com o sofrimento. E eu queria justamente abordar esse lado misterioso do sofrimento, a causa do sofrimento, enfim, um pouquinho nessa direção. E eu não conheço o livro melhor, ou parte melhor das Escrituras, do que o livro de Jó, né, para falar sobre isso. Então, eu vou convidar você para abrir a Bíblia no livro de Jó, e nós vamos ler algumas porções no começo do livro, e vamos então abordar esse tema que é o sofrimento, a anatomia de um mistério. E o livro começa com algo inusitado. Satanás se apresentando na presença de Deus, e Deus falando a Satanás: olha lá, que bonita a vida do meu filho, do meu servo Jó. Né? Olha, dá uma olhada. Cara íntegro, bom, faz as coisas certas. Ele só me dá alegria. E Jó está lá, feliz da vida. A Bíblia diz, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, capítulo 1, versículo 2. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço, ou seja, um monte de servos. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos davam banquetes, um na casa ia para a casa do outro, convidavam as irmãs, era uma alegria só. Uma família grande, rica, cheia de prosperidade, abençoada por Deus, vivendo muito feliz. Então, o Satanás diz, mas também desse jeito, né? Quem é que vai ter problema com Deus quando a vida está toda certinha, tudo em ordem, tudo feliz, com bênção, com prosperidade? E aí Deus, então, nesse diálogo, versículo 12, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Porque Satanás exatamente falou que se ele perdesse tudo aquilo, a atitude dele em relação a Deus ia mudar. Enfim, isso que aconteceu. Certo dia, versículo 13, estava lá todo mundo feliz, os filhos, as filhas, num banquete, comendo, bebendo. E aí veio um mensageiro dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus atacaram, os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava dando essa notícia ruim da perda econômica, né, de Jó, com seus rebanhos, chegou um outro mensageiro dizendo: olha, fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou. E ainda enquanto ele estava dando essa terrível notícia, chegou um outro mensageiro, versículo 17 diz que chegaram os caldeus, em 3 bandos atacaram os camelos, levaram embora e mataram a espada dos empregados, e fui o único que escapou. Acabou, quer dizer, na realidade, Jó estava ficando mais pobre, assim, rapidamente. E ele, enquanto recebia essa notícia, chegou ainda outro mensageiro que disse: seus filhos, versículo 18, e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou, os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Bom, nessa altura do campeonato, não tinha mais notícia ruim para receber, né? Uma atrás da outra. E quando Jó ouviu isso, a Bíblia diz que ele rasgou o manto, que é uma maneira, naquela época, no Oriente, de você mostrar o seu lamento, a sua tristeza profunda. Rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se, rosto em terra em adoração, e disse algo que a gente muitas vezes ouve, né? Em funerais. O Senhor, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E Jó é conhecido e divulgado, pregado e citado por aí afora como uma pessoa extremamente paciente, uma pessoa que se resignou no seu sofrimento, e falou essa frase tão linda, né?
Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. A história seria muito bonita e cor-de-rosa se ela terminasse aí, mas não termina. Na realidade, o livro de Jó é um livro muito interessante porque ele mostra a vida como ela é. É um livro cheio de interrupções, cheio de diálogos interrompidos, de perguntas sem respostas, de amigos que viram acusadores, da esposa que amaldiçoa o Deus de Jó. É um livro assim cheio de conflito. O próprio Jó, que começa declarando o seu louvor a Deus, o seu entendimento, uma atitude maravilhosa de entender que Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quer. O próprio Jó, de repente, a gente encontra ele questionando, contendendo, arguindo com Deus. Aliás, essa foi a primeira aprovação que Jó teve. E ainda mantendo essa atitude muito bonita, num outro dia, capítulo 2, diz que Satanás novamente se apresentou diante de Deus, e Deus então diz novamente a Satanás, versículo 2 do capítulo 2, olha só, versículo 3, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita do mal, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E Satanás responde pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E foi exatamente isso que Satanás fez. Satanás saiu da presença do Senhor, versículo 7 do capítulo 2, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava, sentado entre cinzas. E sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Que coisa! E a gente começa a perguntar, espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Um Deus que dialoga com o maligno, que permite que esse maligno não somente acuse, né? Seja um acusador, porque esse é o que o diabo faz, né? O diabo está sempre acusando a gente, acusando para a gente mesmo, acusando para os outros, acusando para Deus. Esse que é aliás, a palavra diabolos significa acusador, jogar um contra o outro. Essa é a especialidade do diabo. Ah, é? Foi isso que ele fez lá no Éden. Foi assim que Deus disse? Deus está deixando fora o melhor. Aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, é ela que vai dar a chave da felicidade, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Essa é a voz do tentador. E, naturalmente, Deus não é tentado de ninguém. O Tiago escreveu sobre isso, ele não se deixa tentar. A tentação, ela surge do nosso próprio coração. São nossos desejos, a nossa cobiça que nos induz a cair em tentação, e é por isso que Jesus disse aos discípulos que eles devem orar pedindo a Deus, não nos deixes cair, sucumbir, ceder à tentação, sem livrar-nos do mal. Essa é uma tradução um pouquinho melhor, sem livrar-nos do mal. Nós seremos tentados, mas precisamos da graça de Deus para não sucumbir diante da tentação e ser livres do mal do maligno, quando tentados. Porque o mal é uma pessoa, é uma entidade, é um ser. Quando Jó sofre dessa maneira, no capítulo 3 a gente encontra uma reação, quer dizer, a reação dele muda. Porque agora ele está numa situação que ele perdeu tudo, a sua família, os seus bens, mas ele também agora está sentindo na sua carne, na sua pele, no seu corpo, o mal. Ele se tornou uma pessoa asquerosa, fétida, ninguém aguenta ele, nem a esposa aguenta a atitude dele no meio do sofrimento. E chegam 3 amigos da onça, que começam assim muito
sensíveis num primeiro momento, mas depois se transformam em acusadores. Mas esse sofrimento que Jó, então, experimenta, leva Jó a desejar 3 coisas. Primeiro, nunca ter nascido. Segundo, depois de nascer, morrer imediatamente. E terceiro, já que não aconteceu nem o número 1 nem o número 2, morrer agora. Então você vê o extremo do sentimento, do estado de sofrimento que Jó experimentou. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você na sua vida já teve um momento em que você desejou não estar vivo, ser poupado daquilo que você estava passando. Talvez haja pessoas aqui entre nós hoje, ou você conheça alguém bem próximo de você, um amigo, um colega, um familiar, que já compartilhou com você, talvez de uma forma secreta, até assim, se sentindo culpado, esse desejo de não estar vivo. Isso é humano. Dependendo da situação extrema em que a gente se encontra, às vezes esse pensamento surge no nosso coração. Tanto surge que a gente sabe que existem pessoas, e talvez a gente conheça algumas delas, amigos, próximos, colegas ou até mesmo parentes, que por algum motivo não suportaram mais viver e tiraram a própria vida. Isso é humano. Isso faz parte da possibilidade do ser humano. Sofrimento não é algo leve e não deve ser tratado com leviandade. E eu agradeço a Deus por um livro como esse, na Bíblia, porque ele abre um pouquinho a janela desse lado misterioso de Deus. Por quê? Deus não mostra tudo para nós. Ele mostra algumas coisas. Por exemplo, uma grande pergunta que surge, na nossa vida é por que Deus permitiu que o mal entrasse na criação? Na realidade, nós sabemos que quando Ele criou os céus e a terra, o mal já estava presente no universo. O mal já estava. O mal existia, o maligno já existia. Mas por que Ele permitiu que esse mal se estendesse também à criação, a nós, a esse mundo? Por quê? Ou por que Ele permite que um justo sofra? Os amigos de Jó, quando chegam, num primeiro momento, está lá no capítulo 2, versículos 11 a 13, cada um vem, eles ouvem aquilo que aconteceu, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se juntos para consolar, para mostrar solidariedade a Jó e consolar o amigo Jó. A Bíblia diz que quando eles veem Jó à distância, mal conseguem reconhecê-lo, como ele estava desfigurado pelas feridas, pelo estado, e eles, sinceramente, começaram a chorar em voz alta, clamar, e, da mesma forma, rasgam a sua roupa, sentam na cinza, colocam terra sobre a cabeça, que talvez seja uma maneira, como acontece lá no livro de Jonas, a cidade de Nínive, a gente vê esse momento em que a cidade toda clama a Deus, pedindo que Deus não os castigue, não os destrua, conforme a pregação de Jonas. É uma maneira dos amigos estar dizendo, Senhor, muda a sorte do nosso amigo Jó. Assim que eles começam. Depois eles se assentam no chão com ele durante 7 dias e 7 noites, e ninguém diz nada, porque eles estão simplesmente solidários com o grande sofrimento de Jó. Interessante, né? O sofrimento deixa a gente perplexo na nossa vida, na vida dos outros. Mas, num segundo momento, esses amigos tão solidários se tornam acusadores. Capítulo 4 em diante, até o capítulo 27, na realidade, a gente tem aqui 3 ciclos de acusações e defesas, porque Jó responde aos seus amigos. Seus amigos
ele faz Bildade e Zofar, e aparece depois um quarto amigo, nem vou citar, mas lá na frente é o Eliú, que chega para dar o veredito final e cheio de sabedoria, pretende então fazer o último discurso para encerrar a questão. Ele não consegue, porque sempre quem encerra a questão é Deus. Mas voltando para os seus amigos, no primeiro ciclo de acusações, a gente percebe que esses amigos estão tentando mostrar para Jó, de uma maneira assim elaborada, rebuscada, floreada, teológica, que Deus castiga o ímpio e abençoa o justo. Portanto, aquilo que Jó está passando é um resultado de algum pecado na vida dele. Porque tem que ser. Então, o que melhor que Jó pode fazer imediatamente é se arrepender, porque com certeza o sofrimento dele vem como resultado de pecado. E eles gastam o verbo. 1, 2, os 3 amigos falam e falam e falam, tentando convencer Jó de que aquilo que ele está sofrendo é por causa, certamente, por causa de pecado. Porque Deus é um Deus que castiga o ímpio e abençoa o justo. Interessante esse raciocínio, né? Essa maneira de ver as coisas é muito comum hoje também. A gente encontra isso. Se não é falado, é uma coisa condicionada para a gente. O que eu fiz contra Deus ou para Deus para merecer o que eu estou passando? Você já ouviu essa palavra antes? Você já pensou e já falou assim antes? O segundo ciclo é um pouquinho mais específico. Os amigos aí já estão ficando um pouco mais diretos. E eles dizem, de várias maneiras, palavras rebuscadas, teológicas, floreadas. Se você já leu o livro de Jó, se não leu, eu gostaria de sugerir que você faça isso essa semana. Eles afirmam de uma maneira muito mais específica que o ímpio sofre e vai perecer, inclusive Jó. Antes eles estão dizendo, Jó, deve ser. Agora eles estão dizendo, Jó, você é ímpio. E Jó tenta se defender de uma série de acusações que ele recebe. E o terceiro e último ciclo de debate, de diálogo entre Jó e os seus 3 amigos da onça, e aqui eles são muito mais intensos, eles já estão afirmando claramente que existe um abismo entre Deus, que é um Deus majestoso, poderoso, grandioso, e o Jó, que não é ninguém, é um ímpio. E é isso tudo que Jó ouve no seu sofrimento. O que você sentiria se você fosse Jó e 3 dos seus melhores amigos chegassem para você num primeiro momento chorando com você, do teu lado, mas de repente, na conversa, isso começasse a virar, a mudar, e eles começassem a querer te ajudar a ver que o que você estava sofrendo é resultado do pecado. Que você não é tudo isso que você pensava que era. Que na realidade tem certeza que é por causa do seu pecado. Que na realidade você está sofrendo e a coisa vai piorar. E que na verdade, olha, você não tem nada a ver com Deus. Não é possível. Porque se você fosse um homem justo, íntegro, etc. e tal, você não estaria sofrendo tudo isso. Como você se sentiria se isso acontecesse com você? Essa questão do porquê o justo sofre, ela caminha pelas Escrituras. Por exemplo, a gente encontra no Salmo 73, na família de Asaf, que compôs esse salmo, uma discussão interessante. Porque o salmista, nesse caso, diz, olha aí o ímpio, o homem que não leva Deus a sério, está numa boa. Não acontece nada com ele. E eu aqui, bonzinho, e tem um versículos 13 e 14 são incríveis nesse sentido. Certamente ele chega à conclusão, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Essa sensação que a gente tem que ser justo, andar direito na linha, não dá resultado. A gente não tem a bênção que a gente espera, ou a prosperidade, ou o resultado prático na nossa vida, conforme a gente faz a nossa equação de vida,
nossa fórmula da boa vida e da felicidade não funciona, porque eu estou aqui, eu pago os meus impostos, eu falo a verdade, eu não minto, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, mas olha aqui, eu sofrendo, pegando um ônibus, ficando apertado lá no metrô, né? Não consigo nem comprar um carro. Olha o sujeito lá, aí, puxa o tapete do outro, né? Trai a mulher, faz isso, faz aquilo, está numa boa. Por que Deus permite que eu, justo, sofra e o outro aparentemente está numa boa? Ou Abacuque, que era profeta e olhava ao redor e disse assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, Senhor. Até quando eu vou ficar vendo isso? É o teu povo. Olha aí, violência, falta de justiça, opressão, suborno. É o teu povo. O Senhor não faz nada? E aí Deus responde, né, a Abacuque, fala assim, tudo bem, Abacuque, você não sabe, mas eu estou agindo sim. E se você acha que as coisas estão ruins, deixa eu te dar uma notícia, vão piorar. Vão piorar porque eu estou levantando os caldeus que vão vir e vão arrasar com o meu povo. E a coisa vai ficar feia. E aí Abacuque fala assim, espera um pouquinho, como é que o Senhor pode tolerar perversos? Porque os caldeus já eram famosos, eles estavam crescendo, eles já estavam ameaçando outras nações ao redor, e era uma ameaça constante, né, para o povo de Deus, como nação. E aí ele pergunta, por que fica calado quanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? É interessante como Abacuque muda de lado rapidinho, né? Ele estava dizendo para Deus, ó aqui teu povo, ó, um bando de pecador, o senhor não faz nada. Aí Deus fala assim, eu vou disciplinar o meu povo, só que não é do jeito que você pensa, não é você chegando lá na praça, pregando sermão, todo mundo se convertendo. Eu vou mandar um povo terrível, e vai causar um estrago grande. Um povo ímpio. Mas Senhor, como assim? Por que o Senhor não manda um anjo? Por que o Senhor não fala através do seu profeta? Não. São coisas que a gente para pensar na nossa vida, né? Já pensou se Deus só pudesse usar instrumentos bons, puros, santos, né, para fazer as coisas que Ele quer fazer na nossa vida? Quem é que Ele usaria? Quem? Gabriel, Miguel, sei lá. Ou Elias, né? Ou Enoque ia aparecer para a gente, alguém assim, fantástico. Não, Deus não age dessa forma e é difícil a gente entender como é que Deus age. Essa conversa de Deus com Satanás é muito complicada, não é? Para mim é. Para mim é. O livro de Jó é interessante porque ele não é um livro que deixa tudo amarradinho, bonitinho, tudo certinho, tudo claro. Não, ele é um livro que mostra que nós vivemos num ambiente muito complexo. E é muito difícil para a gente entender como Deus age. Sabe por quê? Porque nós vivemos um conflito existencial. Por um lado, a gente aprende, na prática, desde que a gente nasce, a abraçar a dor. Isso não é original, não é um pensamento meu, mas eu achei muito interessante. Abraçar a dor, acolher, adotar o sofrimento na nossa vida. Nós aprendemos isso, desde o primeiro momento. Né? Primeira coisa que a criança faz quando nasce, o que é? Chorar. Chorar. E é interessante porque isso a gente vê na vida de Jó, né? Ele, depois de tudo que ele ouviu, né? Tudo que ele aconteceu, ele começou a falar e amaldiçoou o seu dia natalício e pediu para morrer. Eu preferia não ter nascido do que passar por tudo isso. E durante o livro todo ele está lutando com esse sofrimento. Ele está sentindo a dor, ele está expressando a dor. Aquele primeiro momento em que ele disse, Deus levou, Deus... É verdade, ele crê nisso. Mas nem por isso, esse pensamento, essa verdade teológica acerca
do direito de Deus, da soberania de Deus, o isenta de sentir profundamente na pele a sua dor. E, gente, quando a gente sofre, especialmente um sofrimento intenso, continuado, profundo, nós, seres humanos, temos necessidade de legitimar esse sofrimento. Por quê? Qual é o sentido dele? E é por isso que Jó, então, através desse texto, da história que é narrada aqui, que a maior parte são diálogos, enquanto ele está debatendo com seus amigos e se defendendo, na realidade ele está sempre apelando a Deus. Sempre levando o seu caso a Deus, sempre perguntando para Deus, arguindo Deus, até dá a impressão, às vezes, contendendo com Deus. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus, porque ele se sentiu atingido, atacado por Deus. Toda vez que a gente vive a dor, sofre, a gente busca legitimar essa dor. Para quê? Por quê? Qual é o significado? Isso é humano. E eu acho que nós vamos viver isso a vida inteira. A vida inteira. Nós vamos lutar com esse gap, com esse abismo entre sentir e entender para quê ou porquê. O sofrimento tem um lado misterioso. E a história de Jó faz uma anatomia, faz um corte nessa nossa dificuldade existencial. Mas não responde todas as perguntas. Eu descobri que 3 grandes teólogos trataram desse assunto, especialmente em relação à história de Jó. Primeiro foi João Calvino. Eu não estou colocando em ordem, mas eu queria dar uma certa ordem no que eu vou falar. João Calvino, ele viveu em Genebra e pregou para leigos, uma cidade que vivia uma época de muito conflito, muita luta, muita briga, muita desavença. E nesse contexto é que ele pregava. Então, a teologia que Jó... Aliás, essa é uma ideia muito interessante de um sujeito chamado Walter Brueggemann. Ele diz que a nossa teologia sempre ela vamos dizer, a nossa reflexão teológica tem muito a ver com o contexto em que a gente está vivendo. A gente sempre vai procurar respostas para a situação, e a situação de Calvino era essa lá. Então, a teologia que ele pregou, as pregações, e ele pregou 159, se não me engano, sermões no livro de Jó, no espaço de um ano e pouco, lá em Genebra. E é interessante, eu não li todos os sermões, mas li quem leu e quem estudou bastante isso. É interessante que a tentativa de Jó, de Calvino ao tratar do livro de Jó, na realidade, ele não é muito cortês com Jó. Calvino chega à conclusão que Jó errou em arguir Deus. E que, na realidade, ele foi repreendido por Deus com muita justiça, por Deus e pelos amigos, especialmente pelo 4º amigo Eliú, que chega como dono da verdade para dar, assim, a última palavra. E Calvino, então, nos sermões e no tratamento da história de Jó, entende que a forma de comunicação correta do cristão com Deus, em qualquer situação, deve ser sempre louvá-lo com alegria. Você já ouviu isso antes? Você já creu nisso alguma vez? Esse é um pensamento que surge quando você, por exemplo, tem um pensamento contra Deus, ou numa situação que você não concorda ou está sofrendo. De vez em quando você não... Mas espera aí, eu devia estar louvando, eu devia estar alegre. Já passou isso na tua cabeça? Calvino também pensava assim, está boa companhia. Boa companhia.
É interessante que quando Calvino fala sobre Jó, né, descreve sobre Jó, toda vez que ele encontra uma dessas incoerências, né, essas dificuldades de Jó, porque é interessante, porque lá no fim do livro de Jó, Deus diz acerca de Jó que ele falou palavras boas. E Calvino teve uma dificuldade de entender, né, a contenda, a contenção de Jó com Deus. Esses argumentos, essas perguntas, né, esse questionamento de por que é que Deus estava agindo daquele jeito, ele tinha dificuldade de entender isso, aparentemente, mas em função de viver numa época em que ele tinha que estabelecer verdades muito absolutas. Tinha que colocar um padrão muito firme numa cidade que estava caótica. Então, na leitura de Jó, ele preferiu caminhar nessa direção, e é interessante que quando surge uma dessas dificuldades, sabe o que Calvino faz? Calvino cita Davi, quando ele prega sobre Jó. Fazendo um contraponto de que Davi, sim, nos Salmos, Davi sempre partia da angústia, da perplexidade, mas sempre chegava num ponto de fé e de alegria. Que exemplo para nós! Eu estou exagerando um pouco a minha ironia, de propósito. Porque eu acho que muitas vezes é assim que eu e você agimos ou pensamos quando estamos sofrendo. Mas eu não vou parar aqui. Um segundo teólogo é o Karl Barth. Karl Barth é bem mais contemporâneo, século XX. E Barth trata de Jó de uma forma diferente. Ele diz que Jó não sofreu apenas devido às suas enormes perdas sociais, econômicas ou a situação física, as doenças, as feridas, a condição física terrível que ele viveu. Embora todas essas coisas causaram um enorme sofrimento a Jó. Mas Barth vai, na análise dele, vai um pouco mais a fundo. Ele diz que o maior sofrimento de Jó não foi porque ele estava sofrendo a consequência dessas perdas ou da sua condição física. O maior sofrimento dele foi por não entender como conciliar um Deus que ele conhecia na prosperidade e na bênção, presta atenção nisso, com um Deus que continuava presente, se relacionando com ele de uma maneira inusitada, inesperada, de um jeito que ele não tinha uma categoria para colocar Deus nela, que era no sofrimento, que era na perda, que era na dor, que ele sabia, e Jó atribuía, vinha diretamente de Deus. Embora ele estivesse entendendo que Deus é que estava fazendo isso na vida dele, ele não sabia como lidar com esse Deus nesta situação, o Deus que se revela desta forma. E isso causava em Jó um sofrimento ainda maior. Você já parou em uma situação assim de falar, mas espera um pouquinho, eu amo a Deus, eu sei que Deus me ama, eu não tenho dúvida de quem é Deus, só que eu não consigo conciliar o momento em que eu sou abençoado, em que tudo corre bem, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, todo mundo está feliz ao meu redor, e na hora que essas coisas saem do equilíbrio e às vezes de uma maneira muito intensa, mas Deus continua lá, e a gente fica perplexo. Como é que esse Deus de amor que me abençoou, que estava tudo bem, eu me lembro da minha vida. Eu vivi uma situação assim. Durante uma boa parte da minha vida, até os 47, 48 anos, de 48 anos de idade, tudo ao meu redor, no meu círculo, se encaixava. Perfeitamente. Maravilhoso. Deus me abençoava, me deu um ministério, me deu uma família, nos deu saúde, nos deu oportunidades. Não tinha nada para reclamar. No entanto, como pastor, eu estava sempre ministrando e entrando e me solidarizando com pessoas que sofriam, que perdiam, que morriam, que lutavam com filhos com drogas, que perdiam um ente querido. Um dia, o quadro que eu olhava de fora, eu vi que eu era uma parte, um protagonista daquele quadro. Me lembro indo para o hospital, já no final da doença da minha primeira esposa,
E eu, seguindo a ambulância, que eu sabia, levava para o último momento, porque não tinha mais o que fazer. E eu, sozinho, no carro, dirigindo, chorando, falando com Deus. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que a gente explica isso para os filhos? Onde está a minha teologia nessa hora? E eu vou te falar uma coisa, hein? Eu recebi oração, e ela recebeu oração de todos os tipos que você pode imaginar. Dos conservadores, dos pentecostais, com unção, sem unção, tudo. Gente do mundo inteiro orando. Mas ela não foi curada. Não foi curada. E quando a gente conhece o Deus da bênção, da prosperidade, quando tudo funciona bem, e a gente entra numa esfera, como Ariovaldo falou, que a gente é confrontado com os efeitos do mal e do maligno na nossa vida, do pecado que está entranhado na criação. É difícil a gente continuar uma convivência suave, leve, alegre, pacífica com esse Deus. O sofrimento leva a gente a questionar, leva a gente a duvidar, leva a gente a querer, inclusive, abandonar a fé às vezes. Eu sei disso, por experiência própria. Num certo sentido, a gente podia concluir, baseado na reflexão de Barth, que Jó teria sofrido bem menos se ele tivesse atribuído o seu infortúnio a outra fonte que não Deus. E não é isso que a gente faz de vez em quando? Foi Satanás. Foi ele, foi ela. E a gente esquece que tudo que chega para a gente passa por um filtro chamado Deus. Tudo. O terceiro teólogo que eu queria mencionar é Tomás de Aquino. Ele não está na ordem cronológica. Mas para Aquino, Jó era um homem, e é interessante, porque voltando para Barth estava fazendo teologia na época de uma igreja, na Alemanha, uma igreja que estava sendo assimilada pela cultura e pela sociedade. Estava perdendo o seu gosto, estava perdendo a sua voz, a sua ação, a sua influência. E é por isso que a preocupação de Barth ao ler Jó é muito mais com a verdade, o que é falso e o que é verdadeiro. Para Barth, a dificuldade de Jó, voltando um pouquinho, que eu acho que isso é importante, é ele não ter entendido. É a sua teologia não ter dado para ele, vamos dizer assim, indícios ou evidências para que ele pudesse lidar com um Deus que se revela, que continua presente em comunhão conosco também no meio de quando as coisas vão muito mal, e a gente está no meio de dor, sofrimento e perda. Então, ele é mais dogmático nesse sentido. Agora, voltando para Aquino. Tomás de Aquino viveu numa época em que a teologia era... todo mundo era... A teologia estava em todo lugar, ela saía pela pele, pelos poros. Mas Aquino tinha uma preocupação com a filosofia. Filosofia no sentido de que a teologia precisava conversar com o dia a dia das pessoas. Precisava fazer sentido para a vida das pessoas. E ele vai por esse caminho. Então, quando ele lê Jó, ele vê Jó como um homem perfeitamente equipado do ponto de vista teológico. E a gente vê isso nos argumentos, nas defesas de Jó. Ele responde de uma forma muito correta, muito segura, muito certa. Jó não fala besteira, não é bobrinha que ele está falando. Teologicamente, ele está correto. Mas o que Aquino levanta é que Deus não está, quando Deus repreende Jó, Deus não está corrigindo os seus argumentos teológicos. Deus está corrigindo Jó, o próprio Jó, a vida de Jó. E aí que está a questão interessante desse terceiro teólogo, que eu acho que tem muito a ver com nossos dias. É que a história de Jó
na leitura de Tomás de Aquino, é a história de um homem ou de alguém que aos poucos foi ganhando uma compreensão e entendimento maior de um conhecimento prático, de saber como, que é muito mais do que saber que. E na nossa tradição conservadora, evangélica conservadora, nós temos muita facilidade de saber que, mas nós temos muita dificuldade de saber como. Como viver. Como atravessar o sofrimento. O que fazer do sofrimento. O que fazer com o sofrimento. Está vendo só como a coisa é? Deus não responde. Os mistérios permanecem. Nós dialogamos, confrontamos, argumentamos, lutamos. E eu acho que todos nós temos momentos de Calvino, momentos de Barth, mas nós vivemos num mundo e aquilo que Aquino enfrentou na sua época, né, a sua preocupação de... Porque a teologia era chata, era enfadonha. E nós vivemos numa época também, em que o discurso religioso, evangélico, protestante, é chato, é enfadonho. As pessoas precisam aprender a ver que a verdade, ela funciona. Ela faz sentido na prática. Ela nos ajuda a viver. É isso que as pessoas hoje estão procurando. Caminhos, jornadas. E é por isso que, muitas vezes, você não vai necessariamente atrair alguém para o Evangelho simplesmente dando para ela um folheto. Às vezes, sim, dependendo. Tem lugares do mundo e do Brasil que ainda a cultura ainda está nesse período. Mas aqui na cidade, nos grandes centros urbanos, não funciona. Você vai convidar a pessoa para andar com você. Você vai entrar numa conversa com a pessoa, você vai fazer amizade, você vai andar com ela, ouvir o que ela está dizendo, sentir a dor dela e deixar que ela observe como que a sua teologia funciona na sua vida. Isso leva tempo. Leva tempo. O que a gente aprende com Jó? Em primeiro lugar, a gente aprende que debater com Deus e arguir a Deus faz parte da jornada da fé. E a gente vê isso quando, eu já li esse texto, quando ele diz, eu vou falar com o Todo-Poderoso. Eu quero me defender perante Deus. E durante aquelas acusações e nas suas respostas, ele está o tempo todo respondendo aos seus acusadores, mas sempre invocando Deus. Pedindo, Deus, fala. Fala, mostra, me ensina. Como é que é isso? O tempo todo ele está falando com Deus. Embora que a conversa dele é horizontal, mas ele está sempre trazendo Deus para essa conversa. Sempre. Como referência principal. Como fonte de respostas que realmente vão satisfazer. Ele não entende. Mas ele crê que Deus pode dar para ele as respostas. E é interessante que no final, quando conversa, fala com Elifaz, especialmente depois de Eliú, né? Deus se dirige a Elifaz e disse, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. E esse é um outro paradoxo do livro, né? Porque Deus repreende a Jó, mas ao mesmo tempo fala bem de Jó. E assim nós somos. Nós temos os nossos momentos de falar bem, né? De entender, e os nossos momentos de não entender. De estar em contenção com Deus. De nos sentir em lados opostos, parece que é uma luta. Mas outras vezes não, às vezes parece que não há luta nenhuma, há uma comunhão perfeita. Essa é a condição do ser humano. Mas Deus diz,
vocês não falaram de mim o que era reto com o meu servo Jó. Ou seja, Deus está validando o processo de discussão, de debate de Jó com o próprio Deus. Na jornada da fé, o diálogo, o debate com Deus, o arguir, o conversar, e às vezes de uma maneira até um pouco mais exaltada com Deus, faz parte do processo de descoberta. Descoberta. E nós não deveríamos temer isso. Eu me lembro, mais ou menos um ano depois que minha filha tinha 15 anos, quando a mãe morreu, um ano depois acho que eu já contei aqui uma vez, não aqui, foi lá no outro salão. A gente estava pondo ela para dormir, a gente gostava de orar junto na hora de dormir, e ela estava muito angustiada. Porque ela não sabia lidar exatamente com essa dicotomia aparente. Porque ela amava Jesus, e desde cedo foi uma fé muito genuína, ela sempre demonstrou assim um coração inclinado para as coisas de Deus. Mas ela entendia e percebeu que Deus não respondeu às suas orações. E Deus levou a mãe dela, né, no começo da adolescência. E ela estava com um sentimento ruim. Como é que Deus tinha feito isso para ela? Porque isso não batia com o que ela cria a respeito de Deus, que é um Deus bom e amoroso. E naquela hora nós começamos a conversar, e eu disse para ela, olha, Deus, quando Ele tirou a sua mãe, Deus sabia exatamente como você ia sentir. Ele sabia que você ia ficar triste, Ele sabia que você ia ficar machucada, Ele sabia que você ia ficar profundamente ofendida e ferida. Ele sabia que essa ferida é uma coisa que você vai levar a vida inteira com ela, e vai precisar da graça dele para lidar com ela. Uma falta que você vai sentir para o resto da sua vida. Saber que a sua mãe não vai acompanhar você nos seus anos de moça, crescendo, seus namorados, seus casamentos, seus filhos. Isso não vai acontecer. Deus sabia que você ia ter todos esses sentimentos. Aí ela falou, mas eu não quero sentir isso contra Deus, porque eu amo a Deus. E eu disse para ela, Deus é a única pessoa para quem você pode expressar esse desapontamento. É para Ele que você precisa dizer isso. Porque foi Ele que te machucou. E Ele já está esperando que um dia você chegue para Ele, olha, eu não gostei disso que o Senhor fez. Me doeu, me fez mal, é uma coisa difícil para mim até hoje. E vai ser durante a minha vida. Naquela noite nós oramos, choramos juntos. No dia seguinte ela acordou cedo, veio correndo, me abraçou com um sorriso, parecia o sol brilhando. E disse, papai, você é o meu melhor amigo. Na realidade, eu não fiz nada. Mas naquele momento, Deus ali ajudou a Shayla a entender algo que é profundo. Mas no processo do sofrimento, ela entendeu que existe graça. De alguma parte, Deus se revela para a gente, anda com a gente naquele momento. E a gente precisa entender que esse é um momento precioso de relacionamento com Ele. Ele não vai nos tirar do problema, Ele não vai nos livrar do problema, mas Ele vai entrar nele conosco. Ele sente com a gente, Ele sofre com a gente. Isso é um mistério. Aliás, quando a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, eu fico coçando a cabeça até hoje. Como assim? Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Está escrito. Nós aprendemos então que debater com Deus, arguir, faz parte dessa jornada. É assim que a gente cresce. Nós não temos todas as respostas, mas também não tem outra maneira da gente crescer na fé. Em segundo lugar, sofrer ensina a viver. Quando Jó termina
quando Deus puxa a orelha dele no final do livro. E, por um lado, e Deus, interessante porque são dois diálogos, né, entre Deus e Satanás no começo do livro, e são dois diálogos entre Deus e Jó no final do livro. E Deus fala do meio de uma tempestade, ou de um redemoinho, como diz a versão antiga, as duas vezes. Interessante, né? Porque a tempestade, o redemoinho, dá a ideia de algo repentino. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente leva anos lutando com um problema, não entendendo alguma coisa, e de repente cai a ficha. Não é assim? De repente, agora eu vejo. Agora eu entendo. Faz sentido. Mas a gente não teria essa experiência, né? Parece instantânea se a gente não tivesse a preparação, a luta, a jornada, a agonia, o debate, a dúvida. Ela que nos prepara para receber essa revelação de Deus. Deus usa isso. E chega no fim, depois que Deus puxa a orelha de Jó e tal, ele diz, olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma declaração de fé na soberania de Deus do jeito que ele começou, né? Quer dizer, ele não mudou, pelo contrário. E outra coisa que ele menciona, logo em seguida, eu te conhecia só de ouvir, ele compara o conhecimento pessoal que ele tinha de Deus antes, com o conhecimento que ele tem agora, mas agora os meus olhos te veem. E no caso de Jó, Deus reverteu a situação dele, deu para ele de volta as bênçãos materiais, família e tudo mais. Mas isso só aconteceu depois que uma terceira coisa aconteceu. Porque Deus falou para os 3 amigos de Jó, olha, vocês estão por fora. E eu podia agora simplesmente, quer dizer, toda a teologia de vocês, todo floreado, todos os argumentos, papo furado. Mas faz o seguinte, eu vou pedir para Jó orar por vocês. Porque ele é justo, ele é íntegro. E eu vou ouvir a oração dele. E Jó ora pelos seus amigos para que Deus tenha misericórdia deles. E a Bíblia diz que assim que Deus orou pelos amigos, então Deus restaurou a sorte de Jó, ele deu para ele tudo de volta e mais. Mas o que eu queria colocar é justamente nesse terceiro ponto, que a gente aprende a viver, sofrer ensina a viver, é que quando a primeira coisa que Deus dá uma tarefa para Jó. Um dos efeitos do sofrimento é a ação. Quando o sofrimento age na nossa vida e tem o efeito que ele deve ter, isso deve nos levar a agir, a nos envolver. Domingo passado, o pastor Ariovaldo falou um pouco sobre isso. Que o sofrimento pode ser, a gente lida com o sofrimento e diminui o efeito, a intensidade do sofrimento através das nossas ações de solidariedade, de engajamento. Não adianta você dizer, o governo, a injustiça, a violência. Quando você entende essa verdade, isso significa que eu e você entramos e começamos a agir em prol. Então, não adianta a gente simplesmente passar por essa experiência e continuar para nós. O consolo que a gente recebe é para os outros. O entendimento que a gente tem é para os outros. A revelação que a gente recebeu é para todos. E deve nos levar a agir. No caso de Jó, ele orou pelos amigos. E se nós queremos, de alguma forma, aprender a viver na nossa geração, no nosso mundo, e aprender com o nosso sofrimento, com a nossa dor, nós precisamos nos envolver, nós precisamos agir,
Não podemos ficar na análise, simplesmente na teologia, na retórica, no discurso cristão, porque seremos como os fariseus. A gente sabe tudo, a gente diagnostica tudo, a gente cria, né, as teorias, analisa o que está errado, mas fica numa posição analítica, como a de Jó, como dos amigos especialmente. E eu acho que essa é a maior lição que a gente pode aprender. É que o sofrimento nos leva, nós aprendemos a viver com ele, nos leva a nos engajarmos com o sofrimento dos outros. Nós vamos continuar meditando sobre isso. Próximo domingo, o pastor Jonas Madureira vai estar falando sobre o sofrimento como o megafone de Deus. E no último domingo, sobre o poder das lágrimas. Minha oração é que Deus nos ajude a, talvez, calibrar ou corrigir um pouco das nossas noções teológicas, que talvez sejam até corretas, mas parcialmente corretas. Talvez Deus nos ajude na nossa jornada de fé a entender que vai ter coisas que nós não vamos entender, que Ele também não explica totalmente, mas que Ele anda conosco nessa jornada. E que o sofrimento, que a dor que nós enfrentamos, e você está enfrentando talvez hoje, intenso, quem sabe, não é por acaso. Não é por acaso. Talvez, se a gente entender e Deus nos ajudar, quem sabe vai fazer sentido aquilo que Pedro escreveu para uma rádio espalhada, de cristãos espalhados pelo mundo do primeiro século, dizendo: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. É interessante que o julgamento na casa de Deus não é um juízo para condenação, é um juízo para correção, para endireitar, para corrigir a nossa vida como Deus fez com Jó. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo será salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, e essa frase, às vezes muito enigmática para nós, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Novamente, ação. Praticar o bem. O efeito da aprendizagem, do sofrimento na nossa vida é nos envolvermos na vida dos outros. Nos envolvemos como agentes que vão ajudar o sofrimento a fazer sentido, ou ser mais suportável na vida daqueles que nos rodeiam. Sofrimento sem surpresa. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não deixa as coisas muito fáceis, às vezes, para a gente. Às vezes o Senhor mostra, às vezes o Senhor não mostra. E eu não sei exatamente o que cada um aqui está vivendo, a circunstância que está vivendo, a intensidade da sua dor, do seu sofrimento, ou quem sabe de pessoas muito preciosas para nós, e a gente se solidariza num momento de dor, de sofrimento intenso que estão vivendo nessa hora.
Mas, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não nos deixa sem um caminho, sem apontar um rumo. O Senhor não responde todas as perguntas, mas o Senhor anda conosco nessa jornada. Obrigado, Pai, porque o conflito que existe às vezes no nosso coração, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, fazem parte do processo. O Senhor não se afasta de nós nessas horas. Aliás, isso é uma coisa que deixa a gente às vezes atônito, perplexo. Seria muito mais fácil se a coisa fosse assim tão simples e o Senhor simplesmente se afastasse e nos abandonasse nessas horas. Mas não é assim. Porque o Senhor prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aquele que nos amou antes, muito mais nos ama agora. Aquele que deu a sua vida muito mais vive conosco agora. E eu te agradeço por isso, Pai. Agradeço pelos teólogos do passado e todos os irmãos e irmãs que viveram no passado, que lutaram, que se debruçaram, que refletiram, que escreveram, que agonizaram em relação ao problema do mal, a por que o justo sofre. Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor também nos dá a possibilidade de encontrar um caminho, como o Senhor deu também para eles. E eu peço que o Senhor nos ajude nessa geração, nos nossos dias, a viver a nossa fé, a viver a nossa teologia, a convidar pessoas a andar com a gente e descobrir com a gente o sentido de tudo isso, na medida em que nós vamos descobrindo na nossa vida. E que a gente, como Jó, possa, através desse processo, ou ao longo desse processo, também como ele, declarar a tua soberania, que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ao mesmo tempo ter a experiência de dizer, eu pensava que eu conhecia, mas agora eu conheço muito mais, e quero conhecer ainda mais. E principalmente, Senhor, ajuda-nos a, como Jó, nos envolvermos na vida dos outros. Agir na nossa geração. Não ficar apenas com as ideias certas, com a teologia certa, com a doutrina correta, na posição de juízes da sociedade e da cultura, mas muito mais como pessoas dos nossos dias, que andam como Jesus andou, no meio das pessoas, andando com elas, sentindo a sua dor e mostrando para elas que Deus anda junto. Deus anda junto com a gente, nas nossas lutas, dúvidas e conflitos. Senhor, ajuda-nos a ser uma comunidade de pessoas genuínas, cuja fé não é apenas articulada no discurso, mas vivida na prática do dia a dia. Livra-nos de sermos fariseus. Livra-nos de ser vistos pelas pessoas como inatingíveis ou ETs. Livra-nos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.